Muito bem. O nosso tema está aí, ou a nossa tese a ser defendida neste pequeno espaço de tempo, né? O papel estratégico da educação em tempos de quarta revolução industrial. Educação é uma coisa meio assim, etérea, que as pessoas tem que ter educação e tal, mas muitas vezes não tem noção de o quanto ela é estratégica para a pessoa e para o país, né? E é sobre isso que nós vamos tratar aqui. E nós vamos começar muito rapidamente aí, com um pequeno videozinho que vai nos dar uma ideia, pode ir colocando o vídeo aí, vai nos dar uma ideia de como são esses tempos que a gente está vivendo, ok? Então, aguarde um minutinho aí que a Carol vai colocar isso aí para nós. Seguimos ou tá bom? Seguimos. Muito bem. Pessoal, os tempos que nós estamos vivendo são literalmente assim, velozes e furiosos. Velozes na questão das mudanças que vão acontecendo do dia para a noite, né? E furiosos na destruição de paradigmas ao trazer novos paradigmas, né? Na construção de novos paradigmas. Tudo isso porque nós estamos imersos num verdadeiro tsunami tecnológico, científico, digital, né? Com todas essas tecnologias e conceitos e conhecimentos trabalhando juntos, se potencializando uns com os outros, né? E gerando soluções, produtos, serviços inimagináveis ontem, né? Hoje, a gente tem serviços que ontem a gente nem pensava que podiam existir. E amanhã teremos outros, né? Não sei aí, professor Almir, se tem algum desses aí na tela que, porventura, chame sua atenção, curiosidade, ou da Carol, né, Carol? Algum desses aí gera alguma curiosidade? Eu acho que é mais... Viu, Lúcio? Acho que é mais fácil eu falar qual que não chama atenção. Que são temas hoje que todo mundo está comentando sobre isso, é uma realidade já presente, né? Exatamente, né? Então, muitas coisas aí, né? Vamos falar aqui, por exemplo, né, que é o meu caso aqui, de Globots e teleimigrantes, tá certo? Quem que já tinha ouvido falar nisso, né? Até algum tempo atrás, para você prestar serviços num outro estado ou num outro país, você teria que migrar para aquele estado ou para aquele país. Hoje é possível fazer como eu faço aqui, né? Eu estou aqui no Brasil, nas nossas Minas Gerais, nas montanhas de Minas, e prestando meus serviços lá em Angola, para outras cidades, para outros estados, né? Então, é uma migração virtual. E, olha, isso tem grandes impactos, a gente sabe, nos empregos. Quer dizer, pessoas talentosas de outros países também podem prestar serviços aqui no Brasil ou em qualquer outro país do mundo, né? E isso mexe com o mercado de trabalho, né? Então, são mudanças que acabam impactando o dia a dia das pessoas, né? E os desenvolvimentos científicos da nanotecnologia, da engenharia genética, da computação cognitiva, enfim, todas essas coisas são, vamos chamar de novidades, né, que vão surgindo e que antes trabalhavam isoladamente, que hoje trabalham de forma integrada, gerando coisas que nem os que desenvolveram determinadas tecnologias dessas podiam imaginar que aconteceria, né? Pode passar, Carol. Isso tudo constitui aquilo que nós chamamos de quarta revolução industrial. E ela vem cheia de ameaças, sobre as quais nós vamos falar,
mas também cheia de oportunidades, se soubermos aproveitar. Então, vamos lá, Carol. Vamos entender um pouco mais sobre essa quarta revolução industrial. Ela é uma fusão de tecnologias dos mundos físico, digital e biológico, né? Tudo isso misturado. Ela tem uma amplitude, uma velocidade e uma profundidade extraordinárias, muito diferentes das outras revoluções, as outras 3 que nós passamos, né? A primeira revolução industrial do vapor, a segunda da eletricidade, a terceira, que é da computação, da informática, né? Mas hoje nós temos isso de uma forma muito mais acelerada. E tecnologias que se potencializam aceleradas. Vamos ver aqui, já, como é que aqueles conceitos lá que eu mostrei naquele tsunami digital, como é que uma solução envolve muitos daqueles conceitos e tecnologias. Faz favor de passar, Carol, por gentileza. Vocês estão vendo aí a primeira peça de carne impressa numa impressora 3D. As células das vacas são recolhidas, colocadas dentro da impressora, ali dentro elas crescem, né, em forma de carne, de músculo, de gordura, mistura-se isso e imprime-se uma peça de carne que tem a mesma textura e o mesmo sabor que um bife normal. O que isso representa? Representa uma melhoria extraordinária na questão ambiental, porque a criação de gado, né, o consumo de carne, gera grandes problemas ambientais, seja em termos de desflorestamento, seja em termos de emissão do CO2. Né? Então, uma startup que sabia mexer com impressão 3D, percebeu essa necessidade, essa oportunidade, e passou, então, a juntar as tecnologias para oferecer uma solução, né, para a sociedade, de tal maneira que, para ela, fosse um bom negócio e um bom negócio para toda a humanidade. Né? Porque a gente agora fala assim, ai, meu Deus, mas vou comer esse negócio aí, que negócio é esse? Não tenham dúvidas de que, com um bom marketing, uma boa influenciadora digital dizendo, olha, eu agora só como isso aqui, todo mundo vai comer esse negócio, tá certo? E isso pode resolver até problemas da fome no mundo, ok? Vamos lá, vamos em frente. Grandes revoluções nós estamos tendo, né? Tudo isso, então, vai acontecendo nessa velocidade que nós chamamos de exponencial, né? Para termos uma ideia da velocidade dessas coisas, basta que a gente veja esse infográfico aí, né? Em cada minuto do dia, 26 mil aplicativos são baixados na internet. 210 bilhões de mensagens são enviadas por e-mail, né? 283 mil dólares são gastos na Amazon só nos Estados Unidos. 4,2 bilhões de pesquisas do Google, 3,47 bilhões de vídeos assistidos no YouTube em um minuto, né? Tudo isso acontecendo, tudo junto e misturado, né? Vamos em frente, Carol. Estas tecnologias todas não existem apenas para nosso conforto, para nossa comodidade, ou para nós mandarmos fotos lindas dos nossos filhos, dos nossos netos, para a família, etc., etc., né? Elas, na verdade, a tecnologia faz parte e é uma peça essencial dentro de uma imensa engrenagem que literalmente move o mundo. Né? Vai, Carol. Ela move o mundo movendo a economia, né? Começa movendo a economia e acaba movendo toda a geopolítica mundial. Né? Por exemplo, na questão da economia, nós vemos aí, a primeira coisa é que 70% hoje das maiores empresas mundiais são empresas de tecnologia. Vemos hoje que estas empresas, as grandes empresas de tecnologia, as chamadas Big Techs, né, Google, Facebook, enfim, né, todas, Apple, etc.,
e etc., tem hoje um PIB interno maior do que muitos países e passam a ter uma influência extraordinária no mundo de uma forma geral. Mas são, muitas vezes, instrumentos de geopolítica, né? Toda essa economia empoderada é instrumento de geopolítica, porque os países que desenvolvem tecnologia, que têm a sua economia empoderada, eles acabam dominando o mundo, né? E são poucos os países que dominam o mundo. Então, um país geopoliticamente forte vai gerar mais tecnologia, que vai movimentar mais a sua economia, que vai lhe dar mais poder geopolítico. Então, é a engrenagem funcionando. Vamos em frente. Vamos ver aqui como que a tecnologia, por exemplo, é capaz de transformar um país como a Holanda, que é do tamanho do estado de Sergipe, nosso aqui, né? A Holanda foi transformada no segundo maior exportador de comida do mundo. Vamos passando aí, Carol. Segundo maior exportador de comida do mundo. Mas são comidas de alto valor agregado, são produtos de alto valor agregado. Flores e plantas ornamentais que custam muito caro, 1/4 dos tomates do mundo, altíssima qualidade de hortaliças, etc. Vamos lá, Carol. Tudo isso com uma produtividade que já é 5 vezes maior do que a produtividade média da própria Europa, né? E eles lideram em máquinas para processamento de alimentos e têm o segundo maior investimento mundial em pesquisa. Tudo isso utilizando apenas 10% da quantidade de água que normalmente é usada nas plantações. E tudo quase sem agrotóxicos, porque a tecnologia, os drones, por exemplo, né? Drones sobrevoam os campos de produção e identificam os locais exatamente onde há incidência de uma determinada praga, já jogam lá, só neste lugar, a quantidade certa do defensivo agrícola, né? E não aquela coisa dos aviões julgando defensivo agrícola em cima de toda a plantação, seja a parte que está precisando, seja a parte que não está, né? Então, tudo isso leva ao dobro de rendimento de colheitas. Tudo turbinado pela tecnologia, mas especialmente por uma parceria forte entre governo, empresas e universidade. Tá certo? Não, a universidade tendo um papel estratégico, né, na geração de conhecimento e de novas tecnologias. Vamos em frente. Na questão da geopolítica, o Fórum Econômico Mundial, né, tem aí se empenhado em entender e tentar ajudar a humanidade a transitar por essa 4ª revolução industrial. E o Fórum Econômico Mundial fala sobre isso, que de 3 maneiras a geopolítica está sendo moldada ou remoldada pela 4ª revolução industrial. A primeira maneira, Carol, pela inovação. Inovação é poder. Inovação impulsionada pela tecnologia se traduz em poder econômico e militar, e, portanto, em poder geopolítico, né? Então, as grandes forças, né, geopolíticas vão se moldando e mudando, né, a partir da inovação e da tecnologia cada vez mais sofisticada. A segunda força, Carol, é o talento, né? O talento é poder. Então, os países que são revolucionários, inovadores, né, são muito poucos do mundo, né? É um punhado de países, né? E estes países que são capazes de criar ou atrair massas críticas de pessoas talentosas, né, nas várias áreas e dar a eles as condições adequadas, tem, no longo prazo, um saldo muito positivo, né? E, portanto, ocupam as melhores posições de poder geopolítico no mundo. E a terceira força é a resiliência, né? Resiliência é poder, mas sobre a resiliência nós vamos falar mais na frente um pouquinho, tá? Sobre o que significa para o Fórum Econômico Mundial essa resiliência, né? Olha aí a tecnologia moldando a geopolítica.
China pretende ser líder em inteligência artificial até 2030. E se pôs isso na cabeça, podem ter certeza que vai acontecer. Né? Próximo. A Rússia não quer perder tempo. Então, Putin diz, quem dominar a inteligência artificial governará o mundo. Mas aí os Estados Unidos... Vai, Carol. Os Estados Unidos reagem imediatamente. O multimilionário plano dos Estados Unidos para competir com a China no campo tecnológico. Vejam só uma coisa muito interessante. Aqueles como eu, o professor Almir, né? A Carol está longe disso, nós vivenciamos parte do que foi a Guerra Fria, né? Aquelas ameaças nucleares, de destruição nuclear dos países. Hoje, a Guerra Fria é uma guerra tecnológica, cibernética, né? É a guerra pela inteligência artificial, né? e por atacar virtualmente, ciberneticamente, as instalações de inteligência dos países. Né? Vamos em frente, Carol. Todo esse fenômeno, né, da geopolítica aí, ela vai só reforçando algo que já é secular, né? A transferência de renda dos países menos desenvolvidos para os mais desenvolvidos. A transferência de renda dos países chamados de países braços para os países cérebros, né? Então, os países menos desenvolvidos mandam a troco de alguns réis, a sua riqueza natural, a sua matéria-prima bruta para os países mais desenvolvidos. Estes países processam essa matéria-prima com tecnologia e conhecimento, produzem produtos de alto valor agregado e nos vendem de volta por preços astronômicos. Né? Vamos em frente, Carol. Só para termos uma ideia de como é que isso funciona, por exemplo, a China é hoje nosso maior parceiro comercial. O que a China exporta para o mundo? Né? Essa matriz aí nos mostra isso. Exporta principalmente eletrônicos, maquinaria e têxteis, né? Que são, dá um toque aí para mim, Carol, que são produtos de alto valor intelectual agregado. Tá certo? Né? Mais de 60%, 65%. Né? E aí vai o Brasil. Brasil, as commodities estão bombando, então nós mandamos para lá soja, mandamos essas coisas todas. Agricultura, 36% da nossa pauta comercial, agricultura. Minerais, 18%. Metais, 6,41%. Esses números, pessoal, são números de 2017, porque até pela questão do tempo, eu aproveitei aqui 2 quadros. Mas nos últimos 3 anos não mudou nada, se mudou provavelmente para pior, tá certo, né? Então, dá um toque para mim, Carol. Enquanto nós importamos produtos de altíssimo valor agregado, nós exportamos produtos de baixo valor intelectual agregado. Isso leva à seguinte situação. Vamos lá. Estamos felizes da vida. O minério de ferro nunca valeu tanto, $220 a tonelada, cotação agora de junho, né? $220 a tonelada. Ou seja, quando você divide isso por 1.000, são 22 centavos de dólar por quilo. Né? A gente manda 1 quilo de minério de ferro para a China e recebemos 22 centavos de dólar e ficamos felizes, batemos palma. Né? A soja. Nós mandamos 1 quilo de soja para a China por 50 centavos de dólar. E aí nós resolvemos, passa um aí para mim, Carol, resolvemos comprar um celular chinês, topo de linha, Xiaomi, né? De 256 gigas, que pesa 196 gramas. E pagamos por essas 196 gramas $1.266 ao câmbio de hoje. Né? Se nós quiséssemos comprar 1 quilo de Xiaomi, né, de celulares, seriam 5 celulares, 1 quilo custaria para nós $6.459. Então, o que temos aí, Carol, por favor? Temos aí que 1 quilo de tecnologia chinesa
de celulares nos custa 30 toneladas de ferro. 30 mil quilos de ferro. Nós temos que mandar 30 mil quilos de ferro para a China para receber 5 celulares Xiaomi, tá certo? E temos que mandar 13 mil quilos de soja para a China para receber 1 quilo da tecnologia embarcada nos 5 celulares que nós vamos receber por isso. Não é? Essa situação não é uma situação confortável, boa, e que a gente deva ficar tranquilo em relação a isso. Deus é brasileiro, nos deu terras maravilhosas, riquezas fantásticas, o ouro abundante e tal, etc, etc. Não é? Vamos lá, Carol. Então, a situação se perpetua, né? Os países pobres financiando a riqueza dos países ricos, né? E, diferentemente do período colonial, em que eles chegavam aqui, tomavam e levavam de graça, não é? Agora eles nos pagam lá uma mixaria, um valorzinho e tal, etc, etc. Nós ficamos felizes porque o volume é grande, então os números ficam grandes. Mas, na verdade, nós devolvemos com juros e correção monetária tudo que eles pagam, implantando os produtos de alto valor agregado. Passa, por favor. E aí a gente fica com muita raiva desses países, né? O absurdo, a exploração dos pobres pelos ricos e tal, não, abaixo o imperialismo, abaixo a China e tal, etc. Olha, na época colonial, onde a informação não era disseminada tão democraticamente como é hoje, talvez até a gente tivesse o direito de ficar com raiva e fazer umas guerras coloniais. Mas, hoje, em que nós temos toda a informação de que isso que nós estamos fazendo é uma tremenda furada, né? Vender matéria-prima bruta, mandar para fora o nosso minério de ferro bruto, né? Os nossos grãos de soja sem nenhum processamento, né? E depois pagar pelos produtos que vêm de lá. Nós vendemos o minério de ferro por esse preço aí, 22 centavos de dólar o quilo, né? E pagamos o trilho que é feito na China por 800 dólares. Como é que isso funciona? Isso não vai funcionar, né? Então, hoje, com a informação que nós temos, a culpa tem que ser, no mínimo, dividida ao meio. No mínimo. E olhe lá, eu acho que nós temos mais culpa de não fazer o nosso para casa. Eles estão fazendo o deles, tá certo? Nós precisamos fazer o nosso. Próximo. Então, essa situação é muito ruim, não é? Devemos tentar sair dela. Mas, próximo. Nada é tão ruim que não possa piorar, tá certo, né? Nós ainda temos, Carol, passa o próximo, por favor. Nós ainda temos que lidar, né? E aí o mundo inteiro está lidando com os efeitos negativos da 4ª Revolução Industrial. Porque a tecnologia, etc, etc, tem muitos efeitos negativos. Vamos ver isso aqui um pouco. Tá? A automação deve acabar com 85 bilhões de empregos nos próximos 5 anos. Tá? Então, os empregos que eram tidos aí, né, e executados, né, as tarefas executadas por humanos vão ser substituídas por robôs, programas de computador, sistemas, etc, etc. Vai, Carol. Esse quadro aqui, esse gráfico, nos mostra, basicamente, que 60% das ocupações hoje existentes, de 60% dessas ocupações, pelo menos 30% são de tarefas automatizáveis. Né? E nós hoje podemos dizer que é quase que uma lei. Se algo pode ser automatizado, vai ser automatizado. Isso vai significar, é isso que vai levar a essa perda de 85 milhões de empregos aí previstos pelo Fórum Econômico Mundial. Pode ir em frente. Próximo, Carol, por favor. Então, objetivamente, é isso aqui, ó. Desde as funções chamadas de colarinho branco ou de escritório, né? Advogados e outros, até as mais simples, vão ser afetadas. Software da JP Morgan faz em segundos o que advogados levaram 360 mil horas para fazer. Ou seja, os advogados
tem que ficar lendo jurisprudência, etc. Essas jurisprudências, as mais variadas, para tentar achar alguma coisa para o seu cliente, né? Que tem que pesquisar toda a legislação, etc., etc. Um software, um sistema faz isso em segundo. Né? Vamos lá. Mas a situação é também duríssima para quem trabalha com as coisas mais braçais, né? Então, a lavoura hoje de cana é totalmente mecanizada. Caminhões autônomos, né, fazem todo o trabalho. E onde estão os boias-frias, né? Os cortadores de cana? O que aconteceu com eles? Estão aí soltos no mundo, né? Porque não tem mais, né? Antes, embora fosse um trabalho quase escravo, era a forma deles sobreviverem, mandarem dinheiro para a família, né? Mas, hoje, tudo isso foi substituído aí por sistemas automatizados. Vai em frente, Carol. Mas, agora vem o mas do bem, gente. O mas do bem. 97 bilhões são os efeitos positivos da quarta revolução industrial. 97 milhões de empregos devem surgir nestas áreas aqui, ó. Cuidados com saúde, tecnologias da quarta revolução, dados e inteligência artificial, criação de conteúdo, né? YouTubers, influenciadores digitais, etc., etc., novas funções em engenharia, computação em nuvem, desenvolvimento de produtos e tarefas que exigem gerenciamento, aconselhamento, tomada de decisão, comunicação, interação. Tarefas eminentemente humanas. Nestas haverá grandes oportunidades, surgirão muitos empregos. Né? Carol, vai um toque aí para mim. Então, isso dá um sentimento de alívio, prazer para a gente. Graças a Deus, pelo menos uma coisa boa, né? Sangue de Jesus tem poder, dizem uns. Por quê? Porque, olha, vamos fazer a continha. Olha, 85 milhões de empregos perdidos, mas 97 milhões criados, estamos no lucro, 12 milhões de novos empregos, fantástico, maravilhoso, extraordinário, né? Mas, vai lá, Carol, mas sempre tem um diabo de um mas, né? Para quem são esses novos empregos? Não são para aquelas mesmas pessoas que perderam, porque as competências necessárias para assumir os novos empregos. E pior do que isso, 60% dos jovens hoje estão aprendendo profissões que a inteligência artificial vai ocupar em 20 anos. Olha, na verdade, com a pandemia, que só acelerou esse processo todo, não mudou em nada, mas acelerou as tendências que já existiam, né? Nós vamos, em muito menos de 20 anos, ver que muitas mais profissões estarão simplesmente eliminadas pela automação. Né? Então, o despreparo das pessoas para as novas funções é uma grave questão. Próxima, Carol. Mais de 35% das competências consideradas hoje importantes na força de trabalho terão mudado dentro de 4 anos. Tá certo? Então, nós ficamos aí com os nossos cursos de engenharia, de medicina, enfim, de quaisquer deles, de direito, administração, etc., etc., né? No ensino superior. E lá embaixo, no ensino fundamental e médio, né? Ainda sonhando com um mundo que não existe mais. E que, se existe ainda os resquícios desse mundo, estarão absolutamente eliminados dentro de muito pouco tempo. Vamos lá, Carol. Bom, então nós temos aí 2 linhas de problemas, tá certo? Nós temos um problema com as pessoas que estão no mercado de trabalho, estão perdendo seus empregos ou correndo o risco de perder os empregos. Então, o que fazer com esse grupo de pessoas, né? Então, o Fórum Econômico Mundial, mais uma vez, está preocupadíssimo com essas questões, porque isso pode gerar uma revolução social extraordinária, né? Uma revolta social enorme na medida que nós tivemos hordas e hordas de desempregados, né? Aquilo que o Yuval Harari chama de horda de inúteis, né? Pessoas que não terão utilidade para o sistema, né? Porque não são capazes de trabalhar, de produzir dentro do novo sistema, né? Então, o Fórum Econômico Mundial lançou recentemente essa iniciativa Reskilling Revolution,
para promover educação, treinamento e empregos necessários para 1 bilhão de pessoas até 2030, né? Com foco nas competências que serão as mais demandadas nos próximos anos. Olha só, nós estamos falando aí, então, de requalificar uma força de trabalho que está inteiramente despreparada para estes novos desafios. Vai o próximo aí, Carol. Então, a necessidade vai ser cada vez maior de processos de requalificação, né? Reskilling, e de upskilling, quer dizer, não é só requalificar, mas continuamente fazer o upgrade das competências profissionais, porque as exigências vão mudando, vão aumentando e vão se tornando mais sofisticadas, né? Vamos lá, Carol. Mas... Opa, volta, Carol. Volta, Carol, por favor. Vamos falar desse mas aqui. Será que esse processo monstruoso todo, que, na verdade, é um desafio lançado, uma proposta lançada pelo Fórum Econômico Mundial, mas que terá que ser abraçada pelos governos, pelas empresas e pelos próprios profissionais, essa coisa da requalificação e do upskilling, né? Mas será que isso tudo, mesmo que der muito certo, vai garantir que o ser humano vai ganhar a competição com os robôs? Aí passa para nós, Carol. Essa queda de braço com os robôs, será que agora nós estamos requalificados, etc., não tem vez para os robôs? Não. Essa guerra, vamos chamar assim, é uma guerra perdida. Por quê? Porque os robôs têm, vamos dizer, habilidades, competências e características, em alguns aspectos, imensamente superiores ao ser humano. Por exemplo, eles são capazes de trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês e 365 dias por ano, sem pedir férias, sem apresentar atestado médico, sem dizer que estão com dor de cabeça, que brigaram com a mulher, que por isso não, eu não estou bem hoje, não estou legal. Eles estão legal o tempo inteiro, tá certo, né? E, além disso, são capazes de fazer cálculos altamente complexos em segundos, coisa que o ser humano não dá conta de fazer. Então, se nós quisermos competir com os robôs, não vai dar certo. Então, esses programas de reskilling e upskilling, né, e os programas educacionais de uma forma geral, têm que ser voltados para, Carol, para qualificar as pessoas para trabalharem junto com os robôs, né? Trabalharem junto com os sistemas computacionais, explorar o melhor do robô, do sistema computacional, agregar aquilo às melhores competências dele como ser humano, tá certo? E se transformar, assim, num ser humano melhor, num profissional melhor, né? A gente costuma dizer o seguinte: nenhum engenheiro vai ser substituído por um robô. O engenheiro vai ser substituído por um outro engenheiro capaz de utilizar as tecnologias, o robô, a inteligência artificial e toda essa parafernália tecnológica que nós temos aí para melhorar o seu trabalho, né? Então, essa questão de juntar competências humanísticas com competências tecnológicas, né, vai ser fundamental. Vamos lá, Carol. E a segunda parte? Não adianta nada a gente requalificar e requalificar as pessoas que estão no mercado de trabalho se continuarem entrando no mercado de trabalho pessoas unskilled, né? Desqualificadas, né? Trabalhar, se admirar um mundo novo aí. Então, nós não podemos deixar que novos unskilled sejam despejados na sociedade e no mercado todos os anos aí pelo sistema educacional, né? Que, vamos em frente, que até hoje, em muitos casos, insiste em coisas como essa, né? Fazer aquela tortura chinesa em cima dos alunos, né? Que eles fritem o cérebro para decorar essas coisas aí, né? E decorar, dá para decorar, até que dá para decorar. Eu lembro direitinho do macete que um professor de matemática ensinava para nós, né? Olha, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Oh, maravilha! Para fazer prova dava, né? Mas me perguntem
se eu saberia usar essa informação em qualquer situação. E jamais, não tenho a menor ideia para que serve seno e cosseno. Se fosse cossano, ainda podia, né? Mas cosseno não dá para saber o que é, tá certo, né? Então, isso talvez seja útil para uma quantidade aí muito minúscula mesmo de profissionais. Mesmo assim, se o camarada ficar perdendo tempo fazendo esses cálculos cabulosos de cabeça, tá certo? O outro profissional do lado dele está usando a inteligência artificial, os computadores, as calculadoras científicas e tal, para fazer rapidamente, já entregar a proposta, já entregar o serviço, etc, etc. Enquanto o outro está assim, peraí, seno A, cosseno B, como é que é isso, como é que é aquilo? Não é? Então, não dá tempo de fazer mais dessa forma. É um modelo que serviu para a Revolução Industrial, primeira Revolução Industrial, precisava de pessoas com memória boa para memorizar as etapas do trabalho. Mas hoje não, nós precisamos de gente capaz de aplicar conhecimento e não de ficar fabricando informações, né, que já foram fabricadas. No fundo é isso, né? Vamos lá. Esse físico aí muito conhecido, ficou muito conhecido aí por uma palestra do TED, ele diz isso, 80% do que se aprende nas aulas de matemática não serve para nada. Então, gente, é muito esforço, muita energia, muito dinheiro, né? E muito sofrimento embutido num processo educacional que está inteiramente defasado em relação ao que se espera hoje das pessoas. Vamos em frente, Carol? Nós precisamos hoje de uma educação disruptiva. Assim como as inovações são disruptivas, nós precisamos de uma educação disruptiva, inovadora, transformadora, significativa para os alunos e ativa para os alunos. Quer dizer, colocar os alunos como protagonistas, para eles trabalharem, aprenderem a aprender fazendo, né? Desenvolver competências de ciências, tecnologia, engenharia, matemática, somando isso com a computacional, as artes aí destacadas, esse A da metodologia STEAM, né? Destacada, porque as artes significam as humanidades, as competências socioemocionais que vão dar o diferencial nosso em relação aos robôs. E aí, quando a gente junta essas competências humanísticas, né, socioemocionais, com as competências técnicas, né, e desenvolvendo pensamento computacional, aí sim nós vamos ser um profissional, uma pessoa sintonizada com a contemporaneidade, né? E aí, pessoas que sejam capazes de solucionar problemas reais. Não tem mais sentido botar um aluno para demonstrar o teorema de Pitágoras, que já foi demonstrado há 2000 anos atrás, tá certo? Agora, como aplicar o teorema de Pitágoras na construção, nisso, naquilo e tal, etc. É isso que nós precisamos, né? E trabalhar com problemas reais. O meu sonho é que, algum dia, cada sala de aula vai ser uma startup, com um problema para resolver, ou 2, 3, 4 problemas reais para resolver. E, ao longo do processo de construção da solução, vão sendo aprendidos os conteúdos que são necessários e importantes. Isso está muito claro, por exemplo, na proposta da Educação 3.0, lá do Jim Langel, da Universidade de Boston, né? E peço permissão aqui, Carol, para dizer da minha satisfação e da minha grata surpresa, quando fui conhecer um pouco sobre a Full Sail University e vi que a forma de vocês trabalharem é exatamente essa. Quer dizer, não é aquele negócio de o professor sabe e ensina. Os alunos, né? Existia um ditado antigo que dizia assim, quando um burro fala, os outros murcham a orelha, né? Então, não é mais isso, não é mais manda quem pode, obedece quem tem juízo. Os alunos têm que ser empoderados, né? Os alunos têm que ser os grandes protagonistas do processo. E vocês trabalham muito bem nisso, né? Então, nós precisamos de uma escola e uma educação conectada e antenada para o que está acontecendo no mundo, né? Sem muros, para conversar com toda a sociedade, ir às empresas, etc., etc., e sem grade curricular, grade de horário. O mundo do trabalho não é assim mais, não é?
E agora, com a pandemia, ainda explodiu mais esse negócio. Quer dizer, qual empresa que está hoje exigindo do funcionário que está em home office que esteja uniformizado, tá certo? E que sente no computador às 8 horas, levante para tomar um cafezinho de 10 minutos, contado lá por algum supervisor etéreo, né, que vai controlando aquele negócio virtual, né, e depois volte até a hora do almoço e assim por diante, sem esquecer de assinar o ponto. Não existe isso. Então, o sistema educacional tem que se adaptar a isso para que ele possa, de fato, preparar as pessoas para o mundo que existe e não para um mundo que não mais existe. Então, é isso, uma escola atenta ao presente, voltada para o futuro e desenvolvendo competências para os futuros, porque ninguém sabe, na verdade, qual vai ser o futuro. São muitos futuros possíveis, né? E nós temos que construí-los juntos. Vai em frente, Carol. Muito bem, nós tínhamos falado lá atrás que a quarta revolução industrial está moldando a geopolítica. E falamos que o primeiro vetor disso era a inovação. Vai lá, Carol, por favor. O segundo vetor era o talento e o terceiro vetor, a resiliência. Então, agora a gente explica o que se quer dizer com essa resiliência, né? E os principais países que estão desenvolvendo novas tecnologias, inovando, eles investem nessa chamada resiliência, que é a capacidade dos seus cidadãos de se protegerem dos efeitos negativos da quarta revolução industrial e de aproveitarem as oportunidades que estão surgindo com essa quarta revolução industrial, né? Então, e com isso, estarem preparados para viver nesse mundo de mudanças disruptivas que acontecem a todo momento, né? Os governos que tratam, só um minutinho, que tratam sua força de trabalho como seu maior patrimônio, serão beneficiados. O investimento em educação de alta qualidade, treinamento e atualização de habilidades ao longo da vida, né, vão ser investimentos com alto retorno. Mas muita gente vai ficar à parte disso, porque, infelizmente, não será possível requalificar. Como é que um cortador de cana vai virar um analista de dados, né? Vai trabalhar com inteligência artificial? Como é que o caminhoneiro que perdeu o emprego vai se transformar num youtuber de sucesso, num influenciador digital? Não vai ter jeito, tá certo, né? Então, vai ser necessário ter uma rede de proteção social. Fala-se muito na renda básica universal, até grandes empresários já começam a defender isso, mas isso é outra história, mas é uma questão a se preocupar.